Comecei a gravar. Rafael, antes que tu responda a pergunta, eu gostaria um pouquinho que tu se apresentasse, certo? Falasse onde tu atua hoje, tá bom? Um pouquinho sobre a tua profissão e tudo mais. Beleza. Bom, meu nome é Rafael Mesquita, sou jornalista profissional, me formei em 2009. Desde então, ininterruptamente, eu trabalho no campo do jornalismo, já trabalhei tanto em emissora, como também em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, inclusive é o ofício que eu executo hoje dentro da profissão. Sou assessor de imprensa da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Ceará e também presto consultoria para algumas entidades do campo dos direitos humanos e entidades sindicais. Obviamente, eu sou presidente hoje do Sindicato dos Jornalistas do Ceará e também diretor de mobilização da Federação Nacional dos Jornalistas. Rafael, o Brasil é o 107º no ranking de liberdade de imprensa, no índice dos repórteres sem fronteiras, que mede a segurança, né, de trabalho dos jornalistas em um país. O que isso representa? A gente tem vivido no Brasil, historicamente, de fato não é um dado contemporâneo, mas é uma situação que vinha melhorando desde a democratização. Mas a gente vive no Brasil, historicamente, um cenário de perseguição, né, às liberdades de imprensa e expressão. Isso não acontece somente com quem executa hoje o jornalismo no Brasil, com quem executa ao longo da história, né, o jornalismo no Brasil, mas também com outros atores sociais tão importantes para a organização do Estado, como, por exemplo, o pessoal que trabalha na cultura, né? A gente teve aí, ao longo da história, não só jornais ou jornalistas censurados, mas também peças de teatro, músicas. Então, a gente tem vivido no Brasil um histórico de opressão a essas liberdades, o que mostra, né, o perfil, de certa forma, autoritário do Estado brasileiro, num ponto de vista histórico. Nós atravessamos só no século XX pelo menos duas ditaduras, né? Nós tivemos o Estado Novo, tivemos a ditadura civil e militar de 64, e aí os rompantes também autoritários que, porventura, um governo, mesmo um governo de um período democrático, possa, né, se assenhorar, como é o caso que a gente vive hoje. E eu acho que se nós pioramos nesse ranking contemporaneamente, é culpa mesmo dessa conjuntura mais recente que a gente está hoje vivenciando com a chegada do Jair Bolsonaro, e tem que nominar, porque é diretamente ligado a ele, a presidência da República e tudo que vem junto, né? Um governo praticamente militar, né? A gente tem aí militares da ativa no governo federal, com um número muito expressivo, até superior ao de gestores, né, civis ocupando cargos de gestão pública. Então, a gente tem um cenário em que o Brasil, ao longo da história, reproduziu uma opressão a essas liberdades, a quem queria, de fato, né, produzir algum tipo de informação ou cultura no Estado brasileiro, e, mais recentemente, de um governo autoritário que não consegue, não consegue conviver, né, num plano democrático de fato, quando se há a perspectiva, como há na imprensa, de fiscalização das suas ações. Então, é um governo de tão autoritário que ele não pode ser, de nenhuma forma, tolhido ou vigiado ou fiscalizado, né? Que esse seria um dos papéis aí dos veículos de comunicação, que seria acompanhar as autoridades públicas e saber se elas estão exercendo seus cargos de forma devida, por exemplo. Então, em resumo, eu atribuo esse cenário que a gente vive nesse ranking né, da liberdade de imprensa e de expressão. Estamos lá atrás porque no Brasil não existe, de fato, mecanismos
né, que inclusive que a gente possa bater de frente, né, com um governo opressor que de algum momento possa infringir essas medidas autoritárias contra os atores sociais que se organizam no campo das liberdades. De 2010 a 2019, Rafael, foram 1.126 violências cometidas contra jornalistas, né? E no Brasil, de acordo com os relatórios da FENAGE. Você diria que é uma tendência o Brasil cometer violência contra jornalistas? Para te responder isso, a gente tem que pensar ainda mais como é formado, como o Brasil foi formado, como, né, a gente se organizou, inclusive o jornalismo no brasileiro se organizou. É preciso, inclusive, fazer uma autocrítica ao setor que a gente está ocupando hoje, que é o jornalismo, né? E, de alguma forma, a gente, enquanto profissionais, também estamos dentro dos veículos de comunicação, embora nós não sejamos, nessa conjuntura brasileira, os proprietários dos meios de comunicação, mas a gente é parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para entender também esse cenário, é preciso citar que a mídia no Brasil ela não se portou no século XX como se portou mais recentemente, né, nos últimos 100 anos, os veículos de comunicação, se portaram os veículos de comunicação em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, a Europa, que um certo tipo de jornalismo, né, se formou um jornalismo industrial, um jornalismo empresarial, e foi se desvinculando, né, de regimes de poder de então. Por exemplo, numa pré-história do jornalismo, o jornalismo era muito aliado, né, ao poder político do momento. Mas, quando se começou a pensar no jornalismo profissional, de fato, com uma deontologia, com uma prática profissional, começou a se desvincular disso, né? No momento em que a gente se desvincula um pouco disso, parte do pressuposto que a gente tem que ter critérios, como, por exemplo, a objetividade, uma série de outras iniciativas que venham colocar a independência dos veículos de comunicação e da produção jornalística frente, né, a governos, governantes poderosos de então. Só que no Brasil, como tudo que de alguma forma é importado de outra parte do mundo, foi aplicado à sua maneira. E a maneira do Brasil implantar isso foi dizer que né, se produziu um jornalismo profissional distante dessas perspectivas relacionadas ao poder, só que no Brasil nunca se conformou, de fato, um jornalismo independente, como a gente registrou episodicamente, né, em algumas partes do mundo, embora esse conceito de independência também não seja, a gente pode assim, afirmar 100%, mas no Brasil havia um vínculo político muito mais forte do que em outras partes do mundo. Tanto é que, embora eu classifique que tenha havido a opressão e censura a todos os veículos de comunicação que existiam na época da ditadura militar, também tivemos jornais e jornalistas que aderiram ao regime, né? Então, quando você fala o número de violência, por exemplo, é altíssimo, e eu relaciono diretamente à conjuntura política, por quê? Quando o jornalista é agredido, ele é agredido por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele produz, né? Então, de certa forma, por aquela entidade ou reputação que, de alguma forma, ele traz para as páginas dos jornais, por exemplo. E se essa pessoa se sente ofendida, prejudicada ou denunciada nas suas arbitrariedades, ela vai recorrer muitas vezes à violência. Então, no Brasil aconteceu muito isso. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil produziu esse tipo de coisa, acostumou essas autoridades, esses senhores, essas senhoras, essa estrutura política a, de alguma forma, se vincular tão fortemente aos veículos de comunicação a ponto de achar que pautava eles. Então, quando se quebra, né, essa linha de raciocínio que se estabeleceu, de alguma forma há violência. Então, tem uma problemática, sim, da violência, mas também tem uma subserviência, e aí a gente vai, por exemplo, registrar aqui no estado do Ceará, no interior do estado, uma subserviência dos veículos de comunicação locais aos poderosos locais. E aí a gente não tem, por exemplo, no interior do estado, uma rádio de fato independente, um jornal de fato independente,
e sim o jornal da situação, o jornal da oposição, a rádio da situação, a rádio da oposição. Não dá para eu fazer uma leitura superficial e dizer que os jornalistas no Brasil simplesmente são atacados num contexto em que as elites se aliam contra as liberdades. Não. De alguma maneira, sobretudo os empresários da comunicação e, né, no segundo patamar, os jornalistas que são mais vítimas do que atores desse processo, são levados, né, a se alimentar de um sistema que, na hora que ele rompe com ele age com violência. Não é à toa que rádios, são jogadas bombas em rádios do interior do estado, são tocado fogo em antena de rádio do interior do estado. Então, essa violência, ela acontece, ela é dada. Mas a gente tem que se preocupar muito com que tipo de comunicação, no geral, e em específico, que tipo de jornalismo é produzido por esse conjunto, que de alguma forma se alimenta dessa máquina política, dessa máquina, né, do tomar lá da cá, né, e esses entendimentos que se produzem também produz a violência. Mas, claro, a gente vai ter esse tipo de situação, mas também vai ter uma situação de um jornal comercial, mesmo com todas as problemáticas que a gente sabe que existem relacionadas aos jornais comerciais nas capitais, nas regiões metropolitanas, como, por exemplo, está aqui a Folha de São Paulo. É um jornal burguês, um jornal que atende aos interesses neoliberais. É um jornal que tem uma ideologia por trás dele, assim como todos os veículos de comunicação brasileiros, mas que, numa perspectiva geral, né, vamos dizer que ele tente produzir um jornalismo com um viés mais independente, muito embora ele se pronuncie quando a pauta é econômica, quando a pauta, de certa forma, é política, né? Às vezes como um Estadão, que faz um editorial dizendo que é uma escolha difícil entre o Bolsonaro e o Haddad na eleição de 2018. Né? Então, embora esses jornais tenham essas fragilidades também de algum tipo de vínculo ideológico político, eles tentam fazer um jornalismo mais próximo dessa linha que eu estava falando lá atrás, né? Que é uma linha de jornalismo independente. E, às vezes, esses jornais aí, eles não são agredidos quando eles se pronunciam a favor, por exemplo, de um projeto político, como, por exemplo, a reforma da Previdência, mas sim são atingidos quando fazem uma grande investigação, enfim, de fato jornalística, com todos os critérios colocados no jornalismo, quando investigam, por exemplo, o esquema da rachadinha do presidente da República, dos filhos do presidente da República, quando investigam, por exemplo, os casos de corrupção do Aécio Neves, lá em Minas Gerais, né, que a irmã do Aécio é presa. Então, esses veículos são atingidos também quando fazem um bom jornalismo. Então, os registros que a gente tem no relatório da violência vão ser de casos em que todos são vítima, isso é preciso ser dito, todos os jornalistas e instituições de jornalismo que são atacadas são vítimas. Há essa ressalva, né, dessa falta de pureza, de certa forma, política que os jornais lidam com a esfera pública. E aí, quanto mais distante das capitais, tem essa realidade que eu citei para vocês, e tem essa situação específica, né, do jornalismo, quando é feito dentro dos critérios que a gente defende para o jornalismo, que você aprende na universidade, que eu defendo no sindicato, e que são atacados. E aí a violência é mais forte ainda, porque aí tem uma problemática que a gente sempre debate, que é o fato de o político, a autoridade, aquele que vai lá ser veiculado das páginas dos jornais, ele vem não só para tentar atacar o jornal Folha de São Paulo, que produziu matéria A ou B, mas ele vem para atacar toda a classe dos jornalistas, como vem acontecendo no caso do presidente da República. Cito muito o presidente da República porque você, como obviamente está fazendo esse relato dos 10 anos aí dos casos de violência, você vai notar que de 2018 em diante, nós vamos ter um protagonista nos ataques aos jornalistas brasileiros. De 2010 até 2019, de acordo com o relatório da FENAGE, os políticos, ou assessores, ou mandados políticos, parentes dos políticos, e as forças de segurança são os maiores agressores dos jornalistas. Porém, as forças de segurança, já um adendo, porque elas aparecem como maiores agressores em período de estabilidade política, como as manifestações de 2013,
como as manifestações também de 2016, com o impeachment da Dilma, com a posse do Michel Temer, enfim. E então há uma ligação das forças de segurança estarem ligadas como maiores agressores em tempos de estabilidade política. E os políticos e seus parentes, seus assessores, são os maiores agressores dos jornalistas. Como você bem citou, em 2018 a 2019, em 2019 especificamente, o presidente da República, como pessoa presidente da República, é indicado como o maior agressor dos jornalistas. Há uma tendência de violência política contra os jornalistas? Sim. Tem uma historiadora chamada Isabel Lustosa, que ela tem uma produção chamada Insultos Impressos, né? E digamos que ela escreva sobre uma pré-história do jornalismo. Por que pré-história? Porque ela é antes da modernização do jornalismo, ou seja, quando os jornais se estabelecem de fato. E ela fala de pequenos veículos de comunicação, panfletos, né? Pequenos impressos que eram produzidos por diversos grupos políticos que se enfrentavam na arena política brasileira de então. Isso aí eu estou falando do fim do Império, pré-república e início da República no Brasil, né? Que a República, inclusive no Brasil, veio através de um golpe de Estado. E ela falava que esses veículos eles eram de grande força, de grande agressão pública, mas agressões que ficavam no campo verbal, né? Então, o jornalismo, estou citando isso porque para te dizer que o jornalismo já nasce num cenário de enfrentamento político. O jornalismo, como a gente conhece hoje, ele é filho desse processo de alguém que quis dizer alguma coisa para enfrentar um outro na esfera pública. Lá na França, as primeiras publicações informativas eram informativos, ainda que mentirosos, dos reis franceses, né? Dos Luíses todos lá, inclusive lá do Rei Sol. Então, a gente tem na gênese do jornalismo esse caráter, né, de alguma forma, de pautar o político e, às vezes, pautar toda a efervescência do cenário político. Por isso que eu acho que, inclusive nas minhas respostas anteriores, eu preciso citar muito essa correlação que é feita entre o jornalismo e a política, sobretudo no Brasil, né, que tem essa perspectiva do coronelismo, do mandonismo, da política de cabresto, do autoritarismo que acompanha a nossa história fortemente. E a gente chega nesse cenário contemporâneo em que, de fato, a violência contra os profissionais se dão em manifestações de cunho político por figuras do Estado que atendem a um político, inclusive, que atendem a um presidente da República, a um governador de Estado, né? Então, as autoridades públicas hoje, por exemplo, que agridem os jornalistas são corresponsáveis pela agressão quando o policial lá levanta, né, um cacetete e espanca um profissional de imprensa, como já aconteceu. Quando por exemplo, um caso que foi registrado esse ano no Ceará, que vai vigorar somente no relatório do final do ano, que vai ser lançado em janeiro de 2021, né, que é de um político que derruba a câmera de um jornalista numa câmara de vereadores da região do Cariri, né, que foi um caso de violência desse ano já. O político vai lá e derruba a câmera do profissional que fazia assessoria de imprensa para a Câmara Municipal da cidade, lá do Cariri cearense. Então, essa correlação que a gente estabelece nesse cenário em que o jornalismo, quando faz bem o seu trabalho, quando os profissionais executam bem o seu trabalho, são fortemente atingidos pelas autoridades públicas, mas tem um caráter também da própria formação do Estado brasileiro que a gente precisa levar em consideração, que eu não citei ainda nesse estágio da violência contra os jornalistas. Nós temos um judiciário, uma Câmara, um executivo, né, quando não é diretamente o agressor, conivente com esse estado de coisas, né? Falta no Brasil mecanismos de punição, mecanismos de intervenção pela legislação
em processos como esse de violência com os profissionais. Há muitos anos, a FENAGE pede a criminalização, aliás, a federalização dos crimes contra jornalistas, que deveriam ser investigados pelas polícias federais, porque em muitos casos, como por exemplo foi aquele caso do Tim Lopes, há uma rede de pessoas tramando a morte de uma pessoa, um jornalista, né? Às vezes há uma autoridade do Estado envolvida na violência contra o profissional, às vezes há um governador do Estado que manda matar um jornalista, há um prefeito que manda matar um jornalista, né? A gente teve 2 casos de assassinatos entre 2018 e 2019, né, que aparece nesse relatório de 2019, que foram jornalistas que atuam na fronteira, né, do Brasil com a América Latina. E as mortes estão completamente relacionadas à política daquela região, né, a política ali fronteiriça, daquele pessoal que estava sendo, de alguma forma, denunciado no seu narcotráfico, nos casos que aconteciam ali dentro daquele espaço. Então, a gente precisa de um acompanhamento mais forte do Estado, não do presidente da República, porque ele pode, né, ter uma avaliação subjetiva da realidade, pode ter uma interferência, e aí, no caso do presidente da República, uma interferência de então, né, uma interferência negativa. Então, a gente defende que os crimes contra jornalistas sejam federalizados para que a gente possa ter, de fato, uma investigação maior, para que o Estado, por exemplo, registre os crimes contra os profissionais, porque o nosso número que é feito pela FENAGE é um número que não vem das delegacias, não são os boletins de ocorrências que foram abertos pelos jornalistas. São números que a gente, do nosso acompanhamento com os 31 sindicatos de jornalistas, junto com a Federação Nacional de Jornalistas, fazemos um esforço hercúleo, né, de acompanhar caso a caso, inclusive de dar assistência em cada caso, e levanta depois esse relatório. Mas há uma subnotificação enorme, há uma grande subnotificação dos casos de violência contra jornalistas, e é importante que nós registremos também esse dado, de que, embora os números sejam altíssimos, eles são ainda maiores, porque a realidade, por completo, não é tomada nesse relatório, que é um relatório, de alguma forma, improvisado da nossa ação sindical, né, da ação sindical dessas entidades que representam os profissionais de imprensa no Brasil. É importante registrar também que o esforço de se combater a violência contra os jornalistas não é por uma nota do presidente do Congresso Nacional, né? Não é por uma nota do presidente da Câmara dos Deputados. A gente aceita, é importante eles se pronunciarem contra a violência, mas é preciso que os legisladores tomem iniciativa contra a violência que acontece contra os jornalistas no Brasil, né? E medidas de fato que criem punições e responsabilizações para esses agressores. Não dá para o presidente, por uma alegada liberdade de expressão, todo dia, praticamente, né, desde que assumiu a presidência da República, atacar um jornalista sem que ele cometa um crime de responsabilidade. Então, há uma conivência das autoridades públicas com os crimes que são né, que atingem os jornalistas. Se, por um lado, as autoridades públicas elas atacam, mesmo aquelas que não atacam, são coniventes com os crimes, né, que sofrem esses profissionais. O próprio presidente da República é o maior agressor, apontado em 2019 pelo relatório, e pelas suas manifestações públicas na frente das câmeras, com os jornalistas, e com ele se criou um novo tipo de violência, a descredibilização da imprensa. Esse novo tipo de violência, ele é reflexo do aumento da credibilidade da imprensa, ou porque se observou uma estratégia da imprensa, dos jornalistas, em criarem credibilidade para ser uma voz de fala para a sociedade? Não, essa estratégia de descredibilizar a imprensa, tomada, por exemplo, hoje pelo presidente da República, ela está diretamente relacionada com a conjuntura também de produção de notícias ou informações fraudulentas em massa. Então, ele observou uma grande oportunidade, né? Se de alguma forma a gente está produzindo aí uma pós-verdade, que é o que eles fazem, né? Porque, inclusive, é um conceito aí que estão trabalhando para explicar essa realidade. Se eles produzem uma outra realidade, uma outra verdade, uma outra dimensão da vida, eles estão fazendo isso
esse processo de descredibilização, para aproveitar esse cenário, né? Então já tem assim, tipo, é como se fosse a cama já estava montada, eles só deitaram na cama. Então, a credibilidade, e sabendo disso, por que é atacada a credibilidade da imprensa? Se de um lado eu produzo fake news, de outro eu tenho que dizer que o que a imprensa dita real, né, a informação dita real, ela, ela também, né, não pode ter uma confiança tão grande. Então, para que as minhas fake news funcionem, eu tenho que descredibilizar o outro lado. Então, essa é a estratégia do governante. E ele tem tido sucesso nisso. Ele tem tido sucesso porque, inclusive, e aí fazendo sempre a autocrítica do que os veículos de comunicação produzem, não necessariamente os jornalistas que são vítimas do processo de uma indústria que às vezes obriga eles a produzir uma coisa que eles nem confiam que é para ser feita daquela forma. De alguma forma, fazendo autocrítica, os veículos de comunicação nem sempre dizem absolutas verdades. Quer dizer, filosoficamente, inclusive, é muito difícil falar de verdade, né? Mas, né, a exatidão dos fatos, às vezes, não são narradas pelos veículos de comunicação. Então, quando o Bolsonaro se aproveita de um discurso, por exemplo, de globolixo, ele sabe que um movimento social de esquerda lá atrás chamou a Globo de globolixo por um motivo exato, diferente do dele de agora, mas chamou por um motivo exato. Por exemplo, os movimentos sindicais da década de 90 criticaram bastante a TV Globo, só nesse exemplo, né? Criticaram bastante a TV Globo por defender as medidas neoliberais do presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive veiculando falsas informações de que era melhor para o país. Né? Tipo, vou dar um exemplo, assim como o contemporâneo aqui. Dizer que uma reforma da Previdência vai ajudar mais os brasileiros do que prejudicar é não levar em consideração que 80% dos brasileiros vão perder renda com a reforma em detrimento de 20% que vão ficar como estão, sem serem atingidos. E, em alguma medida, isso não seria a principal estratégia, né, de arrumar recursos para o Estado, arrecadar recursos para o Estado. Haveria outras medidas compensatórias que poderiam acontecer. Então, quando eu falseio a realidade em nome de um interesse, que o caso do interesse dos empresários era a reforma da Previdência, para produzir previdência privada, então, quando eu falseio a realidade em nome de um interesse, as empresas de comunicação também produzem informação falsa. Não é, obviamente, com muito mais requinte do que a fake news tradicional. Então, esses atores políticos que se arvoram aí desse cenário de fake news, que fomentam a descredibilização dos veículos de comunicação, eles estão apostando em feridas que já estão expostas, né? Por isso que tem vários teóricos da comunicação que dizem que os conceitos de objetividade, né, os critérios como a credibilidade, que são depois associados ao trabalho da imprensa, do jornalismo e tal, eles são muito mais do que medidas do alcance de uma especificidade, de uma rotina profissional, eles são também muito mais instrumentos de autodefesa. Porque quando, por exemplo, vão dizer que a TV Globo fez uma matéria não objetiva sobre a reforma da Previdência, ela vai dizer, não, nós fizemos uma matéria objetiva, ouvimos especialistas, colocamos dados, mas qual foi o especialista que ele ouviu? Ele ouviu o especialista, que é de um instituto, só para citar a reforma da Previdência mais recente, né? Que é de um instituto de pesquisa, né, que é coordenado, que era presidido pelo Paulo Guedes. Então, já começou errado, né? Eles não tinham nenhuma fonte independente, que seria um critério, né? Se a gente fosse bater os critérios bem direitinho. Ele tinha uma fonte que tinha interesse imediato. Ele não pegou um pesquisador da UFC que não tem nenhum tipo de ligação política com a realidade e fez uma análise levando em consideração todos os elementos que circulam a reforma da Previdência para produzir essa informação. Então, de fato, a descredibilização da imprensa vem atacar o critério de credibilidade que o próprio setor de comunicação, o jornalismo construiu, né, esse campo jornalístico construiu, mas que nem o campo jornalístico
Nem essa empresa comercial, empresarial, seguiu à risca. Então, quando o Bolsonaro abre uma ferida, ele abre baseado em muitos aspectos. Óbvio que eles estudam essa realidade, eles não são todos. Eles têm pessoas pensando nessa realidade. Então, eles sabem que, de fato, os veículos de comunicação atendem a interesses. Eles sabem, por exemplo, que governantes, né, pagam para não sair informação determinada em veículos de comunicação. Inclusive, tem um documentário muito interessante, que é o Mercado de Notícias, que fala justamente sobre isso, né, que ao longo da história da imprensa, o que custou mais caro para um anúncio não foi veicular, para qualquer tipo de publicidade, não era veicular um anúncio, era pagar por aquilo que não ia ao ar. Então, isso acompanha a história e se repete até hoje. Os veículos aqui do Ceará, eles arrecadam muito mais pelos que eles não publicam, e às vezes isso é uma coisa velada, não tem uma coisa verbalizada. Por que não tem uma investigação sobre isso? Porque não está verbalizado. É uma coisa assim, de um autoentendimento. Olha, eu sei que vai entrar aqui esses 600 mil aqui desse projeto aqui que a Vez Mário vai fechar com o Babado, então vocês têm que ter a autodimensão de que não dá para fazer uma matéria que prejudique de alguma forma o governador. E é isso. E assim segue o jogo. Nem eu tenho como provar, né? Nem eles nunca vão confirmar essa realidade, mas é uma realidade que o que o bolsonarismo faz quando ataca diretamente os veículos de comunicação? E erra atacar os jornalistas, porque a gente acaba sendo vítima de um processo em que tem dois atores lá que deveriam se enfrentar, o empresário da comunicação e o político, não a gente. Mas a gente acaba sendo atingido, né? Quem é chamado, né? Quem é xingado lá na porta do Palácio Planalto é o jornalista, não é o veículo dele. Às vezes é o veículo dele, mas geralmente é o jornalista. Então, o que o bolsonarismo, né, que é essa indústria da desinformação, do autoritarismo político, faz é ser mais verborrágico do que os outros políticos são. Ele pega e denuncia mesmo. Olha, eu pago aqui ao SBT para dizer o que eu quero. E descaradamente. Então, ele perdeu aquela docilidade, aquela máscara que, de alguma forma, tem nos políticos tradicionais, e de alguma forma escancarou a realidade dele. É meu inimigo e pronto, bato de frente, Globo. É meu amigo, pronto, beijo a mão, Record. É isso. Ele escancarou a realidade, né? É interessante, do ponto de vista sociológico, essa quebra de paradigma, né? Tem que ser bastante estudada, inclusive. Mas ele escancarou uma realidade que se repete da primeira prefeitura do estado do Ceará, né, à presidência da República. Temos essa dimensão que precisa ser levada em consideração. Então, de fato, se a credibilidade que os veículos de comunicação defendem fosse até seguida por eles, a gente teria menos, né, espaço para o desenvolvimento dessas ideias que iriam descredibilizar a imprensa. Então, antes de se fazer uma crítica àqueles que atacam a imprensa, é preciso que a imprensa, e eu falo aí dos veículos de comunicação e não especificamente dos jornalistas, façam, antes de tudo, uma autocrítica. E aí a gente consiga produzir um cenário posterior. Se a gente tiver veículos de fato que assumam o seu real papel, aí sim a gente vai falar de um cenário em que nem veículo de comunicação, nem autoridade pública produz fake news. O Ceará hoje, ele acompanha, com a sua política local, acompanha a tendência de violência política constatada nacionalmente? De alguma forma, sim, mas não das principais autoridades públicas do Ceará. É preciso registrar isso. Então, a gente não tem, por exemplo, agressões vindas do governador do estado, né, do atual governador do estado, muito menos do prefeito da capital. Então, a gente tem uma postura, digamos, mais ética, né, desses governantes locais aqui, comparados a outras partes. Mas, toda vez que a gente se afasta da capital e vai chegando mais junto do interior, a gente vai acompanhar episódios, sim, de ataque aos jornalistas. E alguns elementos que são ligados ao bolsonarismo. Hoje, basicamente, quanto mais à direita, quanto mais ao centro e especificamente mais à direita, mais nós teremos agressões a jornalistas vindas de autoridades públicas. Então, no interior do estado é muito mais forte, mas se registra, por exemplo, o caso de uma Priscila Costa, numa Câmara Municipal de Fortaleza, que aqui e acolá
critica os jornalistas, já fez vídeo aí criticando o sindicato de jornalistas por defender os jornalistas contra as violências do presidente. Então, tem essa circunstância também aí. Mas hoje as autoridades públicas, né, que mais atacam os jornalistas no estado do Ceará são as forças policiais, eu esqueci de falar, mas são as forças policiais nos episódios de violência, ou em movimentos da própria polícia, como, por exemplo, no motim desse ano, nós tivemos casos de agressão a jornalistas dentro do violência e intimidação dentro do motim desse ano. Talvez, ao final desse ano, eu não tenho certeza ainda, porque vai ser fechado o dado, né? Mas ao final desse ano nós teremos um dado grande de violência contra profissionais por parte de policiais, mesmo quando eles não estão em atividade oficial, como é o caso aí do motim. Vou colocar só o fone aqui, porque eu acho que vai entrar uma pessoa aqui em casa. Um minutinho. Tá bom. Me escuta? Ouço sim. Escuta? Pronto. Sim. Rafael, diante de tudo que a gente falou, da gente conversou, constatou aqui nessa entrevista, o jornalismo hoje, ele é uma profissão de risco? Não é. Não é uma profissão de risco. É uma profissão que tem situações de risco. Por exemplo, um caso de, como você citou lá no começo, de uma grande manifestação. É uma situação que pode imputar risco. Uma grande investigação política é uma situação que pode imputar risco. Então, a gente não vive um cenário de risco cotidiano, mas existem alguns movimentos ou situações que podem imputar risco. E aí é importante registrar o que nós, né, enquanto entidades dos jornalistas, a gente vem fazendo para proteger os profissionais dessas situações de risco. Não sei se você acompanhou nos relatórios, mas eu acho que em alguns deles é citado isso textualmente, que a gente acabou colocando no texto. Sobretudo nos episódios das manifestações e também em grandes coberturas, por exemplo, coberturas relacionadas ao tráfico de drogas, nos morros, nas periferias e tal, tudo mais, coberturas policiais no geral, né? A gente pedia que as empresas de comunicação seguissem um protocolo de segurança elaborado pelas entidades dos jornalistas e discutido, inclusive, com as próprias autoridades públicas. No caso aqui do Ceará, nós chegamos a fazer uma grande discussão com o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, a pandemia interrompeu, mas nós iríamos renovar um protocolo iríamos renovar o protocolo de segurança e, desta vez, pedir que o Estado regulamentasse o protocolo de segurança nas suas instâncias, né? Inclusive, em todos os departamentos de polícia, ter o protocolo de segurança para defender os jornalistas de agressões eventuais. Então, a gente tinha um acordo construído coletivamente e agora nós queríamos que isso fosse institucionalizado, mas a pandemia interrompeu as negociações. E defendimos, por exemplo, nesses protocolos que tem aqui no Ceará, tem outros estados, que nós tenhamos, por exemplo, um material de proteção para os jornalistas. Então, se você observar, depois de 2013, os veículos de comunicação do Ceará passaram a adotar capacete tático, colete à prova de balas, máscara de proteção contra os gases, aí tem uma série de outras recomendações, como a questão da identificação por crachá, visível, emplastificado, que as pessoas possam enxergar, porque esse profissional precisa ser enxergado pela polícia e enxergado pelos manifestantes. Óbvio que tem alguns manifestantes em algum momento que estavam querendo atacar os jornalistas, né? Mas, no caso específico, uma reclamação que a gente recebia era que os policiais às vezes atacavam os jornalistas sem saber quem são. Mas agora a gente quer que eles sejam identificados para que na identificação sejam protegidos. Tem, inclusive, profissionais que acreditam no imaginário deles que eles sem identificação eles são mais protegidos. Não. Eles sem identificação eles são mais atacados. E nós comprovamos isso na prática. Inclusive, eu acompanhei pelo menos 7 manifestações pessoalmente. Eu ainda não era presidente do sindicato, mas eu era diretor na gestão passada, que foi esse período aí do golpe, né? Que tínhamos várias manifestações. E as pessoas, de fato, acabavam sendo agredidas quando não estavam identificadas. Eu fui tirar jornalistas de dentro de delegacia, para vocês terem uma ideia, né? E eu tive que buscar uma maneira de identificar ele, porque a criatura nem uma carteira profissional tinha, que é uma coisa que a gente recomenda também que os jornalistas procurem a sua identificação profissional regulamentada por lei federal, que é emitida pelos sindicatos.
Então, esse protocolo ajudou muito a diminuir os casos de violência. Se você olhar para 2013, ou mesmo um pouquinho antes, nós tínhamos números que batiam a casa dos 100 de jornalistas agredidos, e com a tomada dos protocolos, houve uma diminuição, e houve também uma atenção maior da gente, porque a gente começou a observar que aquele cenário de violência, né, de manifestação, poderia produzir violência contra os profissionais. Então, nós abrimos também nossos olhos para essa realidade. Então, dentro desse cenário aí, das situações de risco, nós também recomendamos aos veículos de comunicação que fizessem, dentro da sua estrutura, a criação de comitês internos que tinham que envolver a chefia, mas também que tinham que envolver representantes dos jornalistas, dos repórteres, não só editores, mas repórteres também, para que esse comitê, quando fosse fechada uma pauta, que fosse imaginada que fosse uma situação de risco, que fosse avaliado o risco, se o risco de fato valia a pena a ida do profissional, e se aquilo não ia imputar um risco à vida e à saúde, à segurança desse profissional. Então também tem essa realidade, entendeu? De que nós também pedimos que as empresas criassem esses comitês de avaliação de risco. Então, aprendemos muito, avançamos muito de lá para cá, mas você sabe, a cada ano, a cada mês, é preciso ser retomado o diálogo, porque as pessoas esquecem, as figuras mudam nos espaços, e a gente tem uma dificuldade muito grande, que se a gente estabelece esse critério, nós queremos que ele seja convencionado, para que fique para a posteridade. Então, hoje a dificuldade que nós temos é tanto por parte do Estado, que até agora não tinha ainda regulamentado o protocolo de segurança, e também das próprias empresas de comunicação, que teimam muitas vezes em não acelerar esse processo, né, e não ajudar nesse processo. Elas acham sempre que elas têm que viver sobre nenhuma regra, né? E isso é prejudicial, porque às vezes algum tipo de regra, como nesse caso, ele é benéfico para que a gente consiga ter um acompanhamento e às vezes resguardar uma vida. Então tem essa realidade também. Rafael, quero te agradecer, certo? Para mim foi uma honra entrevistar um par e o presidente do sindicato aqui dos jornalistas do meu estado, e eu quero te agradecer demais pela entrevista. Eu que agradeço, desejo sucesso aí no trabalho, e também um abraço aí. Quem é professor? Quem são todos os professores aí? Da Unifor é o James Alencar, que é o professor da cadeira de jornalismo investigativo. Nós temos vários outros. Wagner Boys, que é o coordenador do curso. Eu não conheço o James, não. Aí da Unifor,